Minha irmã, paz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gilberto, como é que tá? Tá bem, graças a Deus. Tudo bom. Ó, não vamos atividade de hoje. Achou? A hora que o senhor quiser, tá? Vinte e seis. Já está começando a escurecer mais cedo de novo. Agora começa. Né? Aí eu não tá lá. Hã? Aí eu não sei. Não parei. Tá transmitindo? Vou pensar isso aí, vou botar. Eu não falei nada demais, não, né, pastor? Dá pra... Não falei nada demais, não, né, pastor? Não, fique em paz, né? Nada que a penitência deu como. Tá transmitindo? Não tem problema. Corta, né? Tá falando do calor. Ai, Deus. Amém. Irmãos, boa tarde, né? Boa noite, verdade. Que Deus nos abençoe, né? Vamos orar para a gente dar início à nossa escola bíblica? Amém. Querido Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua justiça, pela tua santidade. Graças te damos, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho para que hoje nós pudéssemos estar aqui te adorando, reconciliados com o Senhor nele, Pai amado. E nós estamos aqui, Senhor, querendo aprender mais de Ti, querendo aprender mais da Tua palavra. Se revele a nós, que o Roger possa nos comunicar tudo aquilo que o Senhor já comunicou, já ensinou a ele, Pai. E que nós possamos sair daqui, Senhor, adorando a partir do que nós conhecemos do Senhor e também sair daqui obedientes a Ti, Pai. Pois a Tua palavra diz que aquele que te ama é aquele que te obedece, Senhor Deus. Faça essa boa obra em nós, ou melhor, continue fazendo. Continue nos aperfeiçoando e nos tornando, Senhor Deus, a imagem conforme a semelhança do Seu Filho Jesus Cristo. Assim oramos, no nome dele. Amém. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, né? Gostaria de convidar todos os irmãos para abrirem suas Bíblias no capítulo 26 de Atos. Estamos já no finalzinho, para a glória do nosso Deus. Então, meus irmãos, passando aqui um panorama rápido, né, do que nós vimos nos últimos capítulos, para que a gente possa compreender melhor o capítulo 26, nós vimos que Paulo tinha tido a sua prisão mantida pelo governador Félix, né, que já tinha ouvido a sua defesa, já tinha ouvido a sua pregação, porém era um governador que estava procurando suborno, né, ele estava esperando que Paulo comprasse a sua liberdade.
E 2 anos se passaram, Paulo, obviamente, não cedeu ao suborno e permaneceu preso, porém Nero decidiu, por seus motivos próprios, modificar, substituir o governo daquela província, escolhendo Festo. A primeira atitude desse novo governante foi ir até Jerusalém para estar junto com os judeus, com o objetivo de ter ali uma paz política, com o objetivo de ali ele conseguir ter uma boa relação com os judeus para não enfrentar nenhum tipo de problema no seu governo. E diante disso, ele acabou ficando a par da situação de Paulo, de tudo que tinha acontecido ali, envolvendo os judeus, envolvendo o apóstolo. E aí os judeus vão tentar forçar uma volta de Paulo para Jerusalém, com o objetivo de colocar em prática aquela tentativa de assassinato do apóstolo, aquela tentativa de emboscada. Festo não vai ceder, até porque Paulo vai se mostrar contrariado a isso, sabendo da intenção dos judeus, e vai apelar para César, ou seja, ele vai ter como sua defesa uma garantia que a cidadania romana lhe oportunava de ter. E diante disso, Festo então é obrigado a manter Paulo em Cesareia, a sede do governo, e contará com a ajuda do rei Agripa II, que era um judeu praticante que foi dar boas-vindas ao novo governador. E nesse momento ele acabou ficando ciente do que estava acontecendo com Paulo. Por ele ser um judeu, ele se colocou à disposição para ajudar no julgamento dele, de acordo com o seu conhecimento. E, portanto, com todas as autoridades reunidas, Paulo vai iniciar a sua defesa. E é o que nós vamos ver agora no capítulo 26, para a glória do nosso Deus. Versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Bom, a primeira pausa. Nós vemos aqui, portanto, que o pontapé de Paulo na sua defesa será ele reconhecendo o privilégio de se defender diante do rei Agripa. E por que Paulo fala dessa forma? Porque ele sabia que diante de Festo, ele não ia conseguir nada. Porque Festo era um governante romano que tinha interesses puramente políticos e financeiros. Quando tem ali a presença do rei Agripa, ele vai ter a presença de um judeu praticante, uma pessoa que tem o conhecimento dos costumes judaicos. E com isso, ele com certeza ia ter uma melhor compreensão em relação à sua defesa. E aí, ele vai dizer, no final do versículo 3, que especialmente, o apóstolo Paulo ele ficou feliz, principalmente, porque o rei ele era versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Ou seja, seria algo mais fácil para o apóstolo Paulo, porque teria alguém ali que iria lhe compreender de uma melhor forma. Versículo 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisessem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Mais uma pausa aqui. Nós vemos que o apóstolo Paulo fez a sua introdução, falando de como ele estava agraciado em realizar a sua defesa diante do rei, de um rei que iria lhe compreender, ao menos, iria ter algum tipo de conhecimento. Agora Paulo vai falar de forma introdutória, começando o seu argumento, deixando claro que ele é judeu. Porque um dos argumentos daqueles judeus que perseguiam o apóstolo Paulo era que ele era um gentio, ou que ele estava ali a favor dos gentios e contra os judeus. Portanto, o apóstolo Paulo, no versículo 4, ele vai falar que quanto à vida dele, desde a mocidade, ele estava entre o povo e estava em Jerusalém. Ou seja,
Paulo é judeu dentre os judeus. Paulo era um judeu de nascido. E todos ali o conheciam. Como ele fala no versículo 5, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Ou seja, Paulo fala que ele era tão judeu, ele levava tão a sério a religião judaica, que ele era fariseu, ou seja, o partido, dentro da religião judaica considerado mais dedicado, mais rigoroso em relação aos costumes, em relação às práticas. Portanto, todos que estavam ali no meio da religião sabiam que outrora ele era um deles, participante e dedicado como um fariseu. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala isso, que ele fazia parte do partido mais severo dentre os judeus, ele estava excluindo a acusação de que ele era um gentio, de que ele estava a favor dos gentios. E Paulo, ele, portanto, começa nesse sentido a sua defesa. Versículo 6. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado, pelos judeus. O segundo ponto aqui da defesa do apóstolo Paulo girava em torno da ressurreição dos mortos. Como nós vimos aqui, ele fala algo que é crucial para a sua defesa. Os judeus, eles sempre creram na ressurreição dos mortos. Não é à toa que ele fala aqui que estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Ele está falando aqui sobre o Antigo Testamento. Ele está falando que no Antigo Testamento isso era claro. Isaías, ele falou sobre novos céus e nova terra. O profeta Daniel, ele fala sobre a ressurreição dos justos e dos injustos. E que há em muitas outras passagens a menção de que mortos iriam ressurgir. Ressuscitar. E o apóstolo Paulo, ele fala que é por uma esperança que os próprios judeus creem que ele estava sendo acusado. Ele estava sendo acusado de algo que os pais dos judeus criam, que eles criam e que, portanto, era algo que não fazia sentido. E o que ele queria dizer? Que o problema não estava em crer na ressurreição dos mortos. O problema estava em crer na ressurreição de Jesus Cristo. O problema dos judeus não era com a ressurreição. O problema dos judeus era com o Senhor, era com Jesus, em reconhecer o senhorio dele, de que ele verdadeiramente era o Messias, assim como o apóstolo Paulo cria, e como é a verdade. Portanto, ele aqui está falando, mais uma vez em sua defesa, mostrando um exemplo claro de algo que os judeus propriamente creram e que ele, portanto, também cria. Versículo 7 e 8. A qual as nossas 12 tribos, aqui ele está falando sobre o Antigo Testamento, e no versículo 8, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Aqui no versículo 8, ele faz uma pergunta ao rei Agripa e a Berenice, aquela companheira que estava com ele. Por quê? Porque os dois eram judeus. Ou seja, os dois sabiam o que ele estava falando. E sabiam que o que ele estava falando era verdade. Versículo 9. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia, até em cidades estrangeiras. O terceiro ponto aqui da defesa de Paulo é ele falando da sua vida pregressa, ele falando da sua vida antes do seu encontro com Cristo. E ele fala que na sua vida antiga ele também não acreditava na ressurreição, e pior do que isso, ele procurava perseguir e matar todos aqueles que criam. Portanto, ele começa contando aqui como ele perseguia os judeus que criam no Senhor Jesus.
que acreditavam no Senhor Jesus, e que ele fez isso não só em Jerusalém, como nas outras cidades. E que quando eles eram indiciados à morte, Paulo era um dos que votava a favor. Paulo, ele achava que estava fazendo um favor a Deus ao perseguir os cristãos, de forma tão zelosa e tão cega, né, religiosa, que ele levava o judaísmo. E não é à toa que nós vemos na própria palavra, né, nós vemos no livro de Atos, a presença de Paulo em relação a Estevão, né, como ele foi aquele que segurou as vestes dos que estavam apedrejando Estevão. E além disso, né, ele falava no versículo 11, que além de matar, além de perseguir, ele forçava e obrigava os cristãos a blasfemarem o nome do Senhor. Ou seja, dizendo que Jesus era anátema. Ele forçava, né, e colocava os cristãos de frente da morte, né, diante da morte, para que eles falassem, olha, ou você nega a sua fé, ou você amaldiçoa o nome do Senhor, ou você será morto. E muitos, né, infelizmente, diante da morte, acabavam cedendo. E acabavam blasfemando, né, e maldizendo o nome do Senhor. Portanto, logo nessa parte inicial do texto, nós vemos aqui 3 pontos da defesa de Paulo. Primeiro, ele demonstra a sua felicidade, em se defender diante do rei Agripa, que era um judeu. Ele deixou muito bem claro o fato de que ele era judeu dentre os judeus. E o terceiro ponto, que ele estava sendo perseguido por uma coisa que os próprios judeus acreditavam, que é a ressurreição dos mortos. E por fim, nós vemos o início do quarto ponto, que é Paulo falando sobre a sua vida pregressa, como ele era zeloso em relação ao judaísmo, como que ele levava a sério ao ponto até mesmo de perseguir os cristãos e de levá-los à morte, se necessário fosse. E agora, a partir do versículo 12, nós vamos ver aquele episódio que transformou verdadeiramente a vida do apóstolo Paulo. Versículo 12. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ele começa, portanto, falando que estava a caminho de Damasco, um local que era o foco de judeus cristãos, dos judeus que acreditavam no Senhor Jesus. E a sua missão era perseguir, prender e, se necessário, até mesmo matar aqueles cristãos. Versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Mais uma vez aqui nós vamos nos deparar diante da verdadeira conversão de Saulo. Nós vamos ler o 14 também. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os arguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Portanto, mais uma vez estamos aqui diante do episódio da conversão de Saulo, de Paulo, e nos lembremos, todas as vezes que nós lemos essa passagem, que Paulo não queria se converter ao cristianismo. Ele estava certo em si de que tudo o que ele estava fazendo era agradável a Deus, que ele estava sendo zeloso em relação à religião. Portanto, ele estava certo em si de que Jesus era um falso profeta e que por isso ele tinha que perseguir todos aqueles que acreditavam nesse Jesus, que acreditavam nesse falso Messias. Mas Deus, ele não respeitou o arbítrio de Paulo. Deus, ele não perguntou a Paulo se Paulo queria se converter ao cristianismo. Ele não parou Paulo no meio do caminho para Damasco e falou: Paulo, para aí rapidinho, você quer se converter ao cristianismo? Não. Deus, ele simplesmente rasgou o céu e veio com uma luz que mudou verdadeiramente a vida do apóstolo Paulo. Uma luz que era mais forte do que o sol, que fez com que ele não enxergasse mais. Uma luz que realmente transformou aquela vida de trevas que ele levava. Portanto, Deus veio e alcançou a vida dele, salteando uma luz no meio das trevas e verdadeiramente transformando a vida do apóstolo Paulo. E com isso nós aprendemos que a soberana vontade de Deus, ela prevalece em relação a tudo. E foi assim nas nossas vidas. Se hoje nós temos a misericórdia e a graça de crermos no Senhor, foi porque o próprio Deus veio até nós e nos alcançou
com a sua misericórdia. No versículo 14, nós vemos o apóstolo Paulo, que o Senhor respondeu a ele falando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os arguilhões? Essa figura utilizada pelo Senhor é a argulhada, que era usada para espetar os bois nas carroças, para que eles pudessem prosseguir. E quando ele fala assim com o apóstolo Paulo, é como se os bois estivessem dando coice naquilo que estava ferindo a eles. Ou seja, o apóstolo Paulo ele estava indo contra aquilo que ele acreditava, que era certo, mas que na verdade era errado. E no versículo 15 nós vemos: Então eu perguntei, assim diz Paulo, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Todas as vezes que nós lemos essa passagem, eu acho interessante nós vermos como o Senhor Jesus deixa claro aqui para Saulo que quando ele perseguia os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. Nós estamos unidos ao nosso Senhor. É sempre importante termos essa consciência. Nós estamos unidos. Nós morremos com Ele na cruz e ressuscitamos com Ele em fé, crendo que Ele é poderoso para nos salvar dos nossos pecados. Versículo 16. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ao alcançar Paulo, ele vai comissionar o apóstolo Paulo. Ele, portanto, vai enviar Paulo aos gentios, para que, assim como o apóstolo Paulo teve a sua visão restaurada, tirada desse estado de cegueira, outras pessoas e também os gentios pudessem passar por essa transformação. Nós vemos mais uma vez Paulo aqui colocado como um instrumento, e é importante a gente lembrar que quando nós lemos aqui que o Senhor fala, vou livrar você do seu próprio povo, para os quais eu envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas. É comum na Bíblia nós vermos Deus colocando um instrumento, se referindo a um instrumento usado por ele, como se fosse o autor da ação. Nós precisamos sempre nos lembrar que não foi Paulo quem abriu os olhos dos gentios e converteram eles. Foi o Senhor através da vida de Paulo. E por mais que isso seja claro e óbvio para nós, é sempre bom esclarecermos, porque nós vemos, às vezes, muitas pessoas se colocando, se dotando de um poder que não cabe ao homem, mas que cabe somente a Deus. E que o homem se coloca apenas como um instrumento do Senhor, para que ele cumpra a vontade dele sobre todas as coisas. Versículo 19. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo deixa claro que a partir daquele dia, que a partir daquele encontro com a luz, a sua vida mudou completamente. E aquele homem que antes era um perseguidor, passou a ser obediente ao que Deus mandou, passou a pregar o Evangelho, passou a ser um ministro do Evangelho, que levava a mensagem de esperança e salvação para aquelas pessoas que estavam perdidas. E a mensagem para os judeus e para os gentios, assim como ele falou, que foi em Damasco, que foi em Jerusalém, que foi por todas aquelas regiões, a mensagem era a mesma, tanto para os judeus como para os gentios. Se arrependam e creiam. Cristo é o Messias. E todos nós precisamos crer nele, pois todos pecaram e destruídos foram da presença do Senhor. Versículo 21. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes,
nada dizendo, a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Portanto, nós precisamos sempre nos lembrar, quando a gente lê isso aqui, Paulo está colocando os gentios juntamente com os judeus. Né? Paulo aqui não está fazendo uma acepção do povo escolhido de Deus. E é sempre bom nós nos lembrarmos que os judeus eles tinham uma verdadeira alergia, uma espécie de alergia dos gentios. Né? Toda vez que os judeus saíam nas ruas, eles se lavavam, né? Porque era como se eles estivessem descontaminando de qualquer impureza que os gentios pudessem ter. Portanto, quando Paulo fala que o Messias viria para salvar gente de todo tipo, de todos os povos, faziam com que eles ficassem revoltados, né? Porque para os judeus a salvação era só deles, né? E o Senhor veio e mudou isso. Versículo 22, como nós vemos, mas com a ajuda de Deus permanece até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Paulo deixa claro que tudo que ele pregava era de acordo com as profecias, era de acordo com a palavra de Deus, as Escrituras. Portanto, por mais que o governador Festo não pudesse ter conhecimento sobre essas coisas, o rei Agripa sim, porque ele era um judeu praticante. E aí Paulo está tentando endossar a sua defesa para que ele pudesse ter êxito e fosse liberto. Só que nós vamos ver o que vai acontecer agora no versículo 23. Isto é, no final do 22, tanto a pequenos como a grandes, como ele disse, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Paulo falando da salvação ofertada a gente de todos os povos. Quando Paulo estava dizendo estas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: "Você está louco, Paulo?" Ficou louco de tanto estudar. Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso." Nós vemos aqui que Festo vai interrompê-lo, dizendo que ele tinha ficado louco de tanto estudar. Versículo 24. Versículo 25. Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso." Ou seja, sendo Festo romano, a sua esposa era judia. E, portanto, apesar dele não ter muito conhecimento sobre a religião judaica, ele sabia sobre a clara divisão entre gentios e judeus. E quando Paulo fala sobre essa união em Cristo, sobre o fato de que o sangue de Cristo viria para lavar o pecado de gente de todos os povos, Festo pensou, enquanto governante e enquanto pouco conhecedor: esse cara está doido, ele está louco de tanto estudar. Mas o apóstolo Paulo fala que, pelo contrário, ele está falando sobre palavras de verdade e de bom senso. E continua no versículo 26, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto: Rei Agripa, o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco você me convence a me tornar cristão." No versículo 25, e 26 e 27, nós vemos que Paulo ele fala das profecias com o rei. Ele fala: "Rei Agripa, o senhor, enquanto judeu praticante, sabe muito bem que as promessas do Antigo Testamento viriam ser cumpridas em algum momento, e que o Senhor Jesus seria o cumprimento, e é o cumprimento dessas profecias." E ele deixa claro que era algo bem entendido dentre os judeus, ao ponto do próprio rei concordar. E no versículo 28, quando o rei Agripa se dirige a Paulo e diz: "Por pouco você me convence a me tornar cristão", é bem difícil de se interpretar essa passagem, porque não dá para saber se é um deboche do rei, né, que ele fala: "Por muito pouco você me faz cristão." Ou outras traduções, né, da Bíblia colocam como
que um rei fosse quase convertido, né? Nós não temos certeza nenhuma em relação a essas duas interpretações, mas o que nós podemos acreditar diante do contexto é que ele realmente foi debochado com o apóstolo Paulo, pelo que nós vamos ler no versículo 29. Paulo respondeu: peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. Ou seja, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo fala, seja por pouco ou por muito, mas que quando o evangelho seja pregado, as pessoas se convertam, as pessoas sejam levadas ao arrependimento. E Paulo, e no versículo 30 que nós vemos, a essa altura levantou-se o rei e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Nós vemos, portanto, que todos se retiram e é encerrado o julgamento de Paulo. Eles percebem que a coisa ali era política, porque realmente Paulo não tinha feito nada, aquele homem não precisava estar naquela situação. Mas como ele tinha apelado a César, né, com o objetivo de resguardar a sua vida em relação aos judeus, ele estava sendo submetido a esses julgamentos. Bom, meus irmãos, a gente tem muitos aprendizados e aplicações ao longo desse texto, mas eu separei um para a gente meditar, né, com mais profundidade, que nós podemos aprender nessa leitura, que é sobre a graça irresistível, né, sobre o fato de que ninguém pode negar ou resistir à graça salvadora do Senhor. Né, mais uma vez nós nos deparamos com a conversão de Paulo, né, da forma como o Senhor alcançou o apóstolo Paulo. E nós vemos a eficácia perfeita e inegável da graça de Deus quando ela alcança um homem. Né? O homem ele não tem capacidade, ele não tem liberdade, né, para resistir ou escolher, né, se converter ou não. É o Senhor quem alcança. E nós somos conhecedores de nós mesmos e nós sabemos das nossas inclinações. Nós sabemos que nós, enquanto seres humanos, sempre iremos tender para um lado distante do Senhor, que nos afasta do Senhor, mas que Deus, quando toca o nosso coração e ilumina, nos faz ter o nosso entendimento, né, verdadeiramente claro em relação ao Evangelho. E, portanto, nós vemos que essa mesma mensagem que chegou ao apóstolo Paulo também foi compartilhada ao rei, ao governante, mas nenhum deles teve o coração sensível ao Evangelho. Isso mostra que Deus também não somente alcança, como também já predestinou cada um que ele escolheu, né? Cada pessoa, né, desse mundo que foi escolhido como filho de Deus. Isso nos encoraja a não desistirmos das pessoas que a gente ama, né, do nosso pai, da nossa mãe, né, orando ao Senhor, pois o mesmo Deus que alcançou Paulo de Tarso, que nos alcançou, pode alcançar essas vidas. O Senhor é poderoso, né, e nos lembremos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, né, é um Deus que se compadece, né, da alma perdida e vai ao encontro e salva. Portanto, que a gente ore, clame e busque, né, sabendo que a nossa dependência está no Senhor. É Ele quem faz a obra, é Ele quem completa essa obra e que a gente dependa exclusivamente do Senhor e para tudo. Né? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Uma coisa que eu não sei se é curiosidade, era minha. Quando fala que Jesus